Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre mofo nos alimentos, comer ou não comer. Será que dá pra gente raspar um pouquinho daquele mofo que tá no pão, cortar um pouquinho daquele queijo, aquele cream cheese, aquela geleia que tá com um pouquinho de mofo assim por cima? Será que dá para tirar uma colher dela e comer o restante? Porque hoje em dia ninguém quer desperdiçar comida, né? Tá tudo muito caro. E a gente às vezes esquece a comida lá na geladeira ou na fruteira, onde quer que seja, e fala: ai, será que eu posso comer? Vou te dar algumas dicas aqui, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. E lembra também de dar um pulo lá no Instagram e me seguir por lá. Tem outros vídeos, dicas, outras novidades por lá e você vai adorar também. Lembra que é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais sobre a questão de mofo na alimentação. Será que a gente pode comer? Será que não pode? Às vezes tem um bolorzinho assim no pão, tem um bolorzinho mofo na comida. O que que dá para comer? O que que é seguro? Vamos falar mais sobre isso. Se você já gosta de vídeo assim com dicas práticas de alimentação, segurança alimentar, como economizar, né, sem ter desperdício, já deixa a sua curtida aqui que eu venho e faço mais vídeos assim para você. Antes de te falar quais são os alimentos que dá para salvar ou não e como fazer isso de forma mais interessante, é melhor que a gente entenda um pouco mais como é o mofo, como é que ele acontece no nosso alimento, como é que a gente pode minimizar esse risco. Um detalhe interessante quando a gente vai falar sobre alimentos mofados, mofo é a mesma coisa que bolor, tá? Só para vocês saberem. Então, dependendo do tipo de alimento que você consome, ele pode aparecer de forma diferente. Às vezes ele aparece como se fosse uns cabelinhos brancos, às vezes ele aparece como se fosse um musguinho mesmo esverdeado, às vezes ele pode ser laranja, avermelhado, azul, amarelado, tem várias colorações diferentes, preto, pode ser preto também. Então, assim, tem várias colorações diferentes do fungo na comida e essa coloração não tem a ver com o risco, né? Porque a gente fala assim, ah, esse mofo é branco, esse mofo é preto, será que o mofo de cores mais vibrantes vai ter mais risco pra gente? Então, não. Tem a ver mesmo com o micro-organismo, né? Que é o fungo, o bolor mesmo. E esse bolor, quando aparece na comida, quando você vê o bolor ali, na verdade ele já tem uns tentáculos que já entranharam para dentro do alimento. Então, esse é um detalhe muito importante, você saber que o mofo, apesar de visualmente você estar vendo algo ali, ele é microscópico e ele entra, né, por dentro do alimento mesmo. Então, às vezes, só retirar a parte de cima não vai fazer com que você elimine totalmente o mofo desse alimento. Então, esse é um detalhe muito importante. Outro detalhe importante também é lembrar que o mofo, o bolor, né, ele vem dos fungos. E esses fungos, na verdade, vêm dos esporos, né? Existem partes muito, muito pequenas de mofo que se chamam esporos e que conforme você mexe ou agita, eles podem se espalhar pelo ar e você pode respirar e acabar ficando até com problema de saúde, mesmo sem comer. Então tem gente que pega o pão e raspa o pão para tentar tirar o mofo, ou raspa alguma, sei lá, fruta, alguma coisa assim. Lembra que isso pode ir para o ar e não é interessante para você. Então nunca raspa o mofo, deixa para cortar ele ou tirar, né, enfim, com uma faca, uma colher da comida, para você não ter nenhum tipo de contaminação respiratória por ele. Lembra também que coisas que o mofo bolor adora são umidade e uma temperatura mais friazinha, mais escura. Então esse ambiente de geladeira acaba sendo muito bom para ele e dependendo do tipo de alimento que você consome ou que você, enfim, né, vê que tem mais mofo, faz todo sentido. Então, por exemplo, um tomate é uma fruta, né? É um vegetal, um legume, é uma fruta que todo mundo chama de legume, então tem essa confusão. Mas é um vegetal que as pessoas normalmente veem que mofa muito rápido. Algumas frutas também, rapidamente elas mofam, principalmente quando machuca um pouquinho a casca, e aí já entra um pouquinho de bolor ali, né, que vem do ambiente mesmo. Então ele cresce mais rapidamente quando ele machuca, né? Então, essas comidas com mais atividade de água, normalmente tendem a ter mais mofo, mais bolor. Então também geleia, cream cheese, tudo isso que seja mais molhado, normalmente a tendência de ter bolor é maior. Outra questão importante para falar é que além do mofo ser problemático para ele ser um micro-organismo, ele também produz uma micotoxina, que são as toxinas que vêm do mofo. E muitas vezes essa micotoxina não é inativada pelo calor. Então a gente fala assim, ah, esse meu queijo aqui tá com um pouquinho de mofo, não tem problema, então que eu consuma
vou botar na sanduicheira, né, para fazer um sanduíche, vai derreter. Isso não quer dizer que ele vai estar inativo, talvez você mate o organismo, mate o mofo, mas a micotoxina, a toxina que ele produz, você não consegue inativar e ela pode causar problemas de saúde para você também. Então, quais são esses problemas de saúde que podem acontecer com o mofo? Eles podem causar, enfim, né, problemas menores, tipo enjoo, vômito, indigestão, diarreia, mas também podem trazer outras repercussões para a saúde. Eles podem causar também problemas respiratórios, reações alérgicas e tem até um tipo de mofo que causa uma toxina específica, que é a aflatoxina, que pode, a médio e longo prazo, levar até mesmo ao câncer no nosso corpo. Então, realmente é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado na hora de consumir. Falando sobre essa questão de queijo, algumas pessoas falam assim pra mim, Patrícia, como é que todo mofo faz mal, toda toxina faz mal? Se existem queijos mofados, existem queijos que são super caros e super famosos, né? Gorgonzola, enfim, Roquefort, que são queijos que têm mofo. Você vê que ele é meio esverdeado, meio azulado. Esses queijos, especificamente, são feitos com mofos liberados, né, pela indústria alimentar, pela vigilância sanitária do país onde eles são feitos. Então, são mofos, são bolores, são fungos que não fazem mal para a saúde da pessoa e conferem aquele sabor, enfim, aquela profundidade do queijo, para quem entende. Então, é diferente de um bolor que foi acrescentado ao alimento para ter essa variedade alimentar do que um bolor que você, enfim, né, botou lá na sua geladeira, em cima da sua pia, esqueceu 3 dias e apareceu ali. Então, são micro-organismos diferentes e existem micro-organismos que não vão causar mal pra gente. Inclusive, até dos que crescem na natureza, podem existir uns que fazem mal e outros que não fazem mal. A questão é que você, na sua casa, não vai saber diferenciar isso, só de olhar para ele. Então, como tentar minimizar essa questão do mofo, né, e como tentar aproveitar o máximo possível do alimento? Com relação aos queijos, mais uma vez, se você não comprou um queijo que já tem bolor, mas ele ficou com bolor na sua casa, muitas pessoas querem consumir parte do queijo. Às vezes você comprou um pedaço grande e a ponta dele está mofada, ou a parte de cima está mofada. Então, o que normalmente se indica é que você apoie sobre uma tábua que depois você vai poder lavar e higienizar bem. Não bota nunca na bancada da sua mesa, da sua cozinha, porque você pode contaminar aquilo com os esporos ou com o bolor mesmo. Depois, botando outro alimento ali, você vai contaminar outro alimento com o mofo. Então, apoia sobre uma superfície que você vai poder higienizar. Depois, pega uma faca só para isso e corta um pedaço. Dá uns 2 dedos, assim, de onde tem o bolor e corta fora aquilo que você sabe que podem ter as raízes para dentro. Então, você tira aquele pedaço, né? Olha assim, 2 dedos e corta todo ele até o final, para você se livrar daquele bolor e tentar consumir outra parte com mais segurança. Isso funciona muito bem nesses alimentos que são mais duros, por exemplo, nos queijos. Tem gente que come salame, come esses tipo produtos assim, de charcutaria, né, de delicatessen. Então querem, poxa, mofou, então dá uns 2 dedos e tenta cortar para tentar consumir. Não é muito indicado que você faça isso, por exemplo, em queijo cremoso cream cheese, em geleias, porque como eles são mais molhados, normalmente entranha mais o mofo ali e acaba sendo muito difícil você pegar aquilo sem contaminar outra parte, porque às vezes a parte de cima da colher toca na parte de baixo e acaba contaminando e você não vai ver naquele exato momento. Então, nesses casos, realmente é mais difícil de você conseguir aproveitar o alimento. No caso também de legumes, frutas, verduras, você tem que ver o custo-benefício ali para você se vale a pena ou não, porque no caso do tomate, por exemplo, que é uma fruta que mofa muito, né? Tem muito bolor, traz muito bolor muitas vezes quando fica na geladeira. Às vezes também você tem pontinhos de bolor por todo o tomate, então como é que você vai cortar aquilo? Ou então, às vezes, já enraizou para ali e como ele tem muita água dentro dele, é mais difícil de você tirar. Então, no caso dos mais durinhos, como a beterraba, como a cenoura, como a batata, qualquer um mais rígido, você pode dar 2 dedinhos, assim, cortar também. E no caso dos mais molhados, o ideal mesmo que você tente desprezar e para sua própria segurança alimentar. É interessante também, antes de você decidir usar ou não o alimento, inspecionar ele, né, por completo e ver se tem pontinhos de bolor. Como eu falei, às vezes você vê uma mancha grande de bolor de um lado, mas em outros lados, mais distantes, já tem micro pontinhos. E lembra também que o bolor, às vezes, não é perceptível ao nosso olho, assim, ele ainda está em fase muito inicial de crescimento. Então, dá uma olhada e observa se vale a pena salvar mesmo o seu alimento.
Com relação ao molho de tomate, que é outra questão que dá muito bolor, é muito importante que você tente, sempre que você vai usar um molho de tomate industrializado, que você mude ele de pote ao colocar na sua geladeira, porque tem gente que compra aqueles de caixinha e usou, botou lá na geladeira 3, 4 dias. E aí quando vai botar de novo no macarrão, o molho tá ainda sem mofo visível, mas se você abrisse com uma tesoura e visse a parte de dentro, tá tudo branco, assim, cheio de bolor. E aquilo, obviamente, vai entrar em contato na hora que você for botar na sua panela, onde quer que seja. E também, né, gente, aquilo ali é um meio para ele crescer. Às vezes ele já tá no molho e você nem tá vendo. Então, evita manter as coisas em embalagens que já vieram e coloque em potes que você possa ver melhor. E se tiver com um pouquinho de bolor por cima do molho de tomate, também não vai ter jeito, é muito molhado, né? Então o ideal é que você despreze mesmo e abra uma caixa nova ou faça um molho novo do zero. Com relação a tentar minimizar o aparecimento do mofo, é importante que você tente organizar a sua geladeira e cuidar do seu alimento que você preparou de uma forma otimizada. Então, evita deixar alimento destampado na geladeira. Isso porque ele pode aumentar a probabilidade de crescer mofo e também de passar mofo de uma coisa para outra, né? Se você de repente deixa um pote lá com cream cheese aberto ou meio aberto, que tá com mofo, vai contaminar outros alimentos, frutas, porque às vezes eles viajam por ali e você não tá vendo. Então lembra sempre de manter os alimentos bem tampados e bem fechados na geladeira, em saquinhos ou em potes com tampa mesmo. E no caso dos alimentos que você acabou de preparar e não vai consumir, por exemplo, uma comida, uma sopa, uma carne, o que quer que seja, se você não vai consumir isso até o dia seguinte, o ideal é que você bote numa tampa ou num saquinho, etiquete e bote no seu freezer para você consumir com mais tranquilidade depois e evitar o desperdício, evitar que o mofo apareça em primeiro lugar. Me conta aqui embaixo, então, como é a sua relação com essa questão de mofo. Você tenta salvar o alimento? Você acha melhor jogar fora? Você tem alguma dica para evitar que o mofo apareça? Eu vou adorar ver seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente, tudo bem? Que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!